Paz do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo hoje em Gênesis capítulo 1. E fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. E como título, um abismo puxa outro abismo. Glória a Deus. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ouvintes da palavra do Senhor. Quando Deus fez a separação sobre a luz e as trevas, lá no versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. E no capítulo 4, no versículo 4, viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Mesmo que demore o haja de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que doa, mesmo que pareça que todos estão chegando lá por caminhos mais rápidos, sem estar condicionado pela presença de Deus à frente, Deus à frente de todas as coisas, não devemos entristecer. Porque Deus, Ele tem que estar à frente de todas as coisas, como foi dito no princípio. Deus é o dono do haja. Ele é dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois o céu, a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, não se move por atalhos, mas sim por fidelidade ao Criador de todas as coisas, Deus, o Todo-Poderoso. Oh, glórias, aleluias. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nunca mudou. Quem muda e que afasta da presença de Deus somos nós. Porque a palavra de Deus nunca mudou, desde o princípio até Apocalipse. Lá em João, capítulo 10, está escrito: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. O caminho de Deus, ele é estreito, mas aquele que passa por outras portas, que não é a de Deus, que são as portas largas, eles são chamados de ladrão e salteadores. Deus é tremendo. Lá em João, capítulo 10, no versículo 9, ele diz:
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-te-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. Todos que andam pelo caminho do Senhor, ele não se fadigará, ele pode passar por situações de dificuldade, mas tem um Deus que traz a calmaria. Então ele diz que não faltará pastagem. Então não nos vai faltar nada. Podemos passar por dificuldade, mas faltar com Deus, nós conseguimos seguir em frente. Porque sem Deus, eu sei o que é viver sem estar com Deus. Andar por caminhos tortos. Porque eu já me afastei dos caminhos do Senhor. E eu não tenho nem um pingo de vontade de voltar para aqueles caminhos. Porque eram caminhos que só me levavam a tristeza, decepções, amizades falsas, pessoas que outrora estavam perto de mim, mas não era por causa de mim, era só pelas coisas que eu podia oferecer a elas, que eram coisas lá do mundo secular. E eu prefiro e falo para todos que melhor estar com Deus do que estar sem Ele. Lá em João, novamente, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida às suas ovelhas, que é Deus, o nosso Pai. Ele é o nosso bom pastor. Ele é que nos dá a vida e Ele que nos pode tirar a vida. E se estamos na presença dEle, nós não ficamos aflitos, porque o próprio Deus, Ele diz que nós temos que descansar na presença dEle. E esse descansar é entregar totalmente na presença do Senhor. Você pode estar passando por qualquer situação, que seja enfermidade, que seja falta de trabalho, dinheiro, ou que não está indo bem num relacionamento, o que for que pode estar te tirando a sua paz. Mas se você estiver com Cristo, com Jesus, você passa todas essas coisas com paz, porque a palavra de Deus fala que o fardo dele é leve e suave. Ele não nos dá o que nós não conseguimos carregar. Porém, Deus nos capacita. Somente Ele nos capacita. Glória a Deus, aleluia. O caminho com Deus é estreito, mas vale estar com Jesus Cristo do que andarmos por caminhos que talvez não há mais oportunidades para voltar. Porque existem caminhos, ouvintes da palavra do Senhor, que às vezes deixamos de andar no caminho do Senhor e vamos buscar as portas largas, entre aspas, né? Que talvez a gente não possa ter mais oportunidade para voltar para a presença do Senhor.
porque são caminhos para a morte, morte sem Cristo. E louvado seja o nome de Deus, que está acima de todo nome, o único que, se verdadeiramente tiver arrependimento e confessar a Jesus como único Salvador da sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está de braços abertos para receber, porque os escolhidos e separados de Deus verdadeiramente só têm paz ao voltar para a presença de Deus. Se não voltarmos para a presença de Deus, enganados estamos. Vivemos em sofismas de Satanás. Porque, como diz lá no início, aquele que passa pela porta larga, ele é considerado como ladrão e salteador. Então, você ou eu, se eu afastar da presença de Deus, porque Deus, ele não nos quer ver fora da presença dele. Deus, ele veio para todos. Só que nós temos que querer. E esse querer é uma luta. É uma luta contra a carne e contra as potestades malignas deste mundo, que ela veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. E Deus, ele veio para dar vida com abundância. Porque o nosso lugar é o céu. Aqui na terra, nós estamos na terra. Eu sempre digo isso, né? Nós estamos na terra, mas nós estamos aqui para ser usados como instrumentos na mão do Senhor, para que Deus venha nos usar, a nossa boca, o nosso agir, como um reflexo de Deus, de Jesus, aqui na terra, para que outros possam ter o desejo no coração de servir ao Senhor e sair desses caminhos tortos que não levam a lugar algum. Porque o único lugar que vai levar é para o inferno. E com Cristo, Jesus, Deus, é vida eterna com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E voltando lá, no capítulo 10, do versículo 4, Jesus, ele diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Oh, Deus maravilhoso, aleluias. Ouvintes da palavra do Senhor, quando Jesus diz desta forma, ele é o quê?
Nós somos ovelhas do Senhor. E quando nós somos ovelhas, que nós estamos andando nos caminhos do Senhor, nós conhecemos a voz do Senhor. Ele dá-nos o discernimento para entender a voz dele. E até mesmo quando afastamos do caminho do Senhor, o Espírito Santo da verdade, porque Jesus deixou o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador, para que nós não ficássemos enganados. Então, mesmo que afastamos da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele dá sinais e ele fala conosco. É só dar lugar. É só dar lugar. No tempo que eu tive afastado dos caminhos do Senhor, eu sempre ouvi uma voz que ela ficava no meu ouvido o tempo inteiro. Volta para a casa do Senhor. E eu pegava, saía, ia para lá, para fora, para o mundo secular, para a porta larga. E eu ouvia o Espírito Santo novamente, volta para a casa do Senhor. E isso foi por muito tempo. Chegou a um ponto, ouvintes da palavra do Senhor, que eu cheguei na minha casa e eu já estava cansada de tudo aquilo, porque eu não encontrava paz lá naqueles lugares que eu andava. E nem com as pessoas que eu estava. Que eu cheguei na minha casa, eu fui tomar um banho e eu novamente ouvi aquela voz. O Espírito Santo de Deus, ele já sabia, ele sempre soube que eu era separada do Senhor, eu era escolhida do Senhor. E aquele mundo lá fora não me pertencia. E eu logo tomei meu banho e me arrumei e fui para a igreja, para a casa de oração. E depois disso, nunca mais eu afastei da presença de Deus. E eu sempre falo que eu nunca mais eu vou me afastar da presença de Deus. Porque as experiências que eu tive, nada acrescentou na minha vida. Só tirou. Só tirou. Então eu deixo essa palavra aqui para reflexão daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, ou que têm desejo no coração de entrar dentro de uma casa de oração, mas algo sente que segura, que não permite que vá para a casa de oração. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que, se você querer e entregar sua vida e confessar ao Senhor, pode ter certeza que Ele está lá com os braços abertos para te receber com toda alegria, com toda satisfação, sem nem querer saber o que você fez lá atrás.
porque é nascer de novo. Deus às vezes até permite mesmo que a gente vá lá fora, né? Neste mundo secular que jaz o maligno, mas tudo por ordenança de Deus, porque Deus está acima de toda potestade maligna, porque até para ele tocar, ele tem que pedir permissão para o Senhor, mas o que é ovelha, o que é escolhido, o que é separado, ele sabe ouvir a voz de Deus e também sabe ouvir a voz de Deus. E eu glorifico ao Senhor por mais este dia, por mais este momento da palavra do Senhor. E louvo ao Senhor por tudo nessa vida. Sou grata ao meu Deus por tudo nessa vida. Que seja negativo, que seja positivo, mas que nunca, que a presença do Espírito Santo de Deus não afaste de mim. E o mesmo eu desejo a todos os ouvintes desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.